Olá, meu querido inscrito, minha querida inscrita, aqui é Isabel Queiroz, que está mais uma vez transmitindo este vídeo, em forma de gravação. Hoje eu fiz uma visita, hoje é dia 25 de março de 2020, fiz uma visita a um site, o site é asmaisbelashistoriasbudistas.com, e tem algumas parábolas, que tem lá falando assim: parábolas, um meio para revelar a verdade. Tem uma citação de Sakyamuni, que é o Buda, que fala: medito constantemente como conduzir as pessoas no caminho supremo para que atinjam imediatamente o estado de Buda. E tem algumas parábolas mesmo lá, umas histórias. Eu queria compartilhar agora com vocês. Espero que gostem, com atenção, escutem. O nome é O Caminho do Meio. Depois eu compartilho as outras que lá estão, tá? Diz assim que durante 6 anos, Siddhartha e os seus seguidores, eles viveram em silêncio e nunca saíram da floresta. Para beber tinha uma chuva, e como comida eles comiam um grão de arroz ou um caldo de musgo. Ou também tinha a opção de comer fezes de um pássaro que passasse. Estavam tentando dominar o sofrimento, tornando as suas mentes tão fortes que se esquecessem dos seus corpos, que se desapegassem dos seus corpos. Então um dia, Siddhartha escutou um velho músico num barco que passava, que falava para o seu aluno, esse velho músico. Ele falou assim: se apertares esta corda demais, ela arrebenta, e se a deixares solta demais, ela não toca. Então, de repente, Siddhartha percebeu que estas palavras simples continham uma grande verdade e que durante todos estes anos ele tinha seguido o caminho errado. Aí ele lembrou, dessas palavras: se apertares esta corda demais, ela arrebenta, e se a deixares soltas demais, ela não toca. Uma aldeã ofereceu a Siddhartha a sua taça de arroz. E pela primeira vez em anos, ele provou uma alimentação apropriada. Mas quando os ascetas, vou até fazer um asterisco aqui, ascetas são os ermitãos, os eremitas que têm como filosofia de vida prática para desenvolver a espiritualidade, e eles acreditam que o corpo físico é fonte de grandes males, sendo inútil em termos espirituais, As setas eram os próprios seguidores do budismo, os seguidores de Sakyamuni, os que acompanhavam o Sakyamuni, o Buda. Então, quando viram Siddhartha, que é o Buda, quando eles viram o seu mestre banhar-se e comer como uma pessoa comum, sentiram-se traídos, como se o Siddhartha tivesse desistido da grande procura pela iluminação. Então Siddhartha chamou os ascetas, Aí falou assim: venham e comam comigo. Os ascetas responderam: traíste os teus votos, Siddhartha, desistiu da procura. Não podemos continuar a aprender contigo. E então foram se retirando. Foi aí que Siddhartha falou para eles: aprender é mudar. O caminho para a iluminação está no caminho do meio. É a linha entre todos os extremos opostos. O caminho do meio foi a grande verdade que Siddhartha descobriu, o caminho que ensinaria ao mundo. É um texto, eles fazem uma observação lá no site, que é um texto retirado do filme O Pequeno Buda. E é isso. Essa é a parábola. O caminho do meio é o caminho que todo homem deve levar na messiânica, que é a religião que segue também uma linha espiritualista. Tem um termo chamado Izunome, que é o caminho do meio, que é o equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo material. Se a gente está no mundo material, nós temos a noção da espiritualidade, nós sabemos que ela existe, nós sabemos que existe a dimensão espiritual,
mas sabemos a nossa necessidade material de comer, né, das necessidades que nos são apresentadas quando nascemos. Então este é um ensinamento que o site colocou lá, disponibilizou. Eu achei interessante falar. O caminho do meio também é um termo muito falado por alguns, vamos dizer assim, mestres que eu venho acompanhando, como Cristina Cairo, que fala do caminho do meio como o caminho para a saúde. Se você é desapegado, você segue a sua vida sabendo do que você quer, mas ao mesmo tempo sabendo que se algo não foi bem sucedido, se alguma procura, uma busca sua não foi bem sucedida, você tem outra chance e outra chance. E não nós não vimos para sofrer, nem para adoecer. E que a doença, ela é uma criação da mente, né? Quando ela entra em desequilíbrio, quando ela sai do caminho do meio, ela adoece. Então, esse ensinamento do caminho do meio é justamente para nos mostrar que nós não devemos ser rígidos com relação a nada, nem é mesmo a busca da iluminação pelos homens deve ser tão extrema como os ascetas acreditavam. Quando viram seu mestre comer uma taça de arroz, se sentiram traídos. E não havia necessidade, porque até um mestre, né, até o Sakyamuni, aprendeu com um velho que passava que existe esse caminho do meio, que é: se você aperta a corda demais de um instrumento, vai arrebentar, e se você deixar solta demais, ela não vai tocar. Então, é um ensinamento que cabe para todas as situações que vivirmos. Nem tanto, nem tão pouco. Se andarmos nesse caminho do meio, certamente que teremos menos problemas, quase nenhum. É desapego, né, e ao mesmo tempo busca constante. Vamos nesse caminho do meio da busca, e com paz interior, com sorriso interior. Claro que a lamúria vai existir sempre, mas deve existir também a vontade de superar aquele problema, aquele sentimento negativo. Não existe vida, nenhuma vida que seja perfeitamente feliz e nenhuma vida que seja totalmente infeliz. Não é mesmo? Então vamos caminhar dessa forma, com essa forma de meditar, com essa forma de avaliar de que se nós estamos caminhando na vida material, né, nós precisamos continuar com a alimentação do mundo material, com os hábitos do mundo material, mas a espiritualidade, ela não deve ser também deixada de lado. Então, isunome, como dizem os messiânicos, o paraíso interno, né, o paraíso mental, ele vai ser conquistado por toda a vida por quem tiver esse bom senso, que é o caminho do meio. Bom, minhas palavras foram ditas. Se vocês gostariam de comentar alguma coisa, né? Algumas vezes eu balbuciei, algumas vezes eu divaguei, mas é porque o caminho do meio ele é um termo que nos faz realmente pensar em nós, né? E pensar em como nós podemos usar isso para caminhar de uma forma equilibrada. Espero que eu tenha ajudado. Um abraço. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe o seu joinha. Obrigada.